Boa noite, pessoal. Estamos novamente aqui com vocês para a quarta aula da disciplina de estrutura de dados. Espero que vocês tenham obtido sucesso na prova. Estávamos aqui torcendo por vocês. E amanhã nós vamos disponibilizar no portal o gabarito com as respostas das questões da prova, né? Além disso, também disponibilizaremos uma errata sobre as duas últimas questões da lista de exercícios número 1, que deve ser entregue na próxima quarta-feira. Né? As duas últimas questões nós verificamos, com a ajuda de vocês, que haviam pequenos probleminhas, que com essa errata nós estamos corrigindo, e assim vocês vão poder respondê-las corretamente, ok? Bom, então na próxima semana, a entrega das respostas da lista de exercícios número 1 deve ser preenchido o cartão resposta e entregue ao tutor presencial de vocês, ok? Não esqueçam, próxima quarta-feira, dia 19 de setembro, ok? Muito bem, hoje então vamos à nossa quarta aula sobre árvores e passo agora então a palavra ao professor Alessandro. Boa noite, pessoal. Vamos iniciar nossa aula com uma revisão, então, sobre o que a gente viu na aula passada. A gente estudou a estrutura de dados lista. E a lista é uma estrutura de dados linear, mas diferente da pilha e da fila, que nós já havíamos estudado, ela não segue nenhum algoritmo particular que trata sobre especificidades em relação à entrada e saída de dados. Nós vimos que a pilha tinha um algoritmo chamado LIFO, Last In, First Out, o último que entra é o primeiro que sai. Ou seja, restringia a entrada e saída de dados em relação a uma mesma extremidade. Inseria uma extremidade e retirava da mesma extremidade. A fila, inserções numa extremidade e remoções em outra. Um algoritmo chamado FIFO, First In, First Out. A lista não. A lista já não tinha nenhum tipo de restrição em relação à inserção e remoção de dados. Por isso que pilha e fila são, na verdade, especializações de lista. A lista é uma estrutura de dados mais genérica. E ela é muito flexível por conta disso, por permitir inserções e retiradas de qualquer posição, seja no início, seja no fim, ou na posição intermediária da estrutura de lista. Ok? Bom, aí a gente viu que a gente pode fazer a implementação da lista, assim como as outras estruturas de dados, usando recursos estáticos e recursos dinâmicos. A gente fez uma implementação da Unity usando uma estrutura estática e usando alocação dinâmica. Lembram aqui como foi feito isso? Bom, nós tínhamos, na estrutura estática, nós tínhamos a nossa lista, ela é representada através de uma estrutura de registro. Então vejam aqui, nós tínhamos um registro. Esse registro, ele tinha dois campos. Um campo chamado dados, que era na verdade o espaço, vetor, usado para armazenar os elementos da lista. Então aqui, ó, elemento A, elemento B, entendendo aqui como sendo uma lista de caracteres. Um vetor dados e um outro campo chamado quant, que era, na verdade, um contador para o número de elementos armazenados na estrutura de lista. Então, nessa situação, o quant valendo 2 indica 2 elementos na estrutura de lista, posições ocupadas da estrutura, posição 1 e posição 2. Vocês devem lembrar que essa estrutura, vetor, exigia que os elementos fossem dispostos na sequência, um após o outro, sempre o preenchimento feito a partir da posição 1 do vetor, de 1 em diante. Muito bem, essa é a estrutura de lista estática. Na sequência, a gente viu uma implementação usando a alocação dinâmica de memória. Na alocação dinâmica de memória, nós tínhamos uma estrutura de lista, como sendo, então, um ponteiro, vejam aqui, um ponteiro para uma área de memória, que seria alocada, onde nós tínhamos um espaço para armazenar o elemento da lista, e mais um espaço aqui, um ponteiro também, ó, que iria referenciar uma área de memória seguinte, que conteria, então, o outro elemento da lista. Então, a minha lista contendo dois elementos, o elemento A e o elemento B, as posições de memória foram alocadas, os elementos foram inseridos, e a gente tem um ponteiro, então, aqui, chamado de lista, com o endereço 1, 2, 3, 4, referenciando um endereço que corresponderia ao primeiro elemento da lista. Entendendo que essa posição de memória seja a posição de memória de endereço 1, 2, 3, 4, o ponteiro lista referenciaria esse endereço.
A partir desse endereço, o endereço do B seria acessado, consultando o campo prox. O campo prox lá, que conteria o endereço do elemento B na minha estrutura de lista. Como o B era o último elemento da lista, após ele, nenhum elemento, então o campo prox dele recebia nil, ok? Então, vocês viram essas duas possibilidades de implementação e a gente viu, ao final da aula também, uma forma de testar essas rotinas que estavam ali implementadas. Então, a gente construiu um programa e nesse programa a gente fez um menu e esse menu, então, ele ia fazendo os testes daquelas rotinas. Trabalhamos, no caso, ali com lista dinâmica, mas perfeitamente poderíamos substituir por uma lista estática, usar a Unity lista estática e o programa ele continuaria funcionando da mesma maneira. A única ressalva é em relação à rotina mostra, que na Unity lista estática não havia sido implementada e deveria ter sido feita, então, para o programa poder funcionar perfeitamente igual ao que foi feito com a lista dinâmica. Ok? Então, hoje a gente começa uma nova estrutura. Uma estrutura de dados um pouco diferente, uma estrutura de dados chamada árvore. A árvore é uma estrutura de dados não linear. Ok? Então, diferente da lista e da pilha e da fila, que eram estruturas de dados lineares, a árvore é não linear. E por ser não linear, aqui a gente tem temos que ter um pouquinho mais de cuidado, porque é uma estrutura um pouco mais complexa e os algoritmos de manipulação de árvores são realmente um pouco mais elaborados. Ok? O que é uma árvore? Uma árvore nada mais é do que um conjunto de nós, n nós. E se esse n for maior que zero, existe um nó especial ali que a gente chama de raiz. E os restantes nós, os n-1 nós restantes, eles vão estar particionados em m conjuntos disjuntos, chamados de A1, A2, A3, até AM. Cada um desses conjuntos é, por sua vez, também uma árvore. São chamados, portanto, de subárvores. Então, a gente tem, na definição de árvore, uma definição recursiva. Tá? A gente tem uma relação de recorrência na definição da estrutura de árvore. A árvore ela é aplicada em muitas situações, principalmente naquelas situações onde a gente tem que trabalhar com a ideia de hierarquia, né? Ou ainda, por exemplo, na representação da estrutura genealógica, né, da família, né? A relação de parentesco entre mãe, pai, filho, irmão. Se a gente quiser também trabalhar com representações no organograma de uma empresa, né? Lembrem a ideia de direção, dos setores, isso pode ser representado através de uma estrutura de árvore. Ainda pensando em computação, uma aplicação mais específica seria na área de construção de compiladores, onde a gente tem uma etapa ali chamada de análise sintática, e a gente vai fazer então a análise sintática da sentença de um programa, e essa relação, essa análise, ela pode ser feita a partir da construção de uma árvore. Se a análise for bem sucedida, nós temos então análise sintática feita e como saída uma árvore construída, uma árvore chamada de árvore de derivação, uma árvore sintática. Enfim, diversas aplicações nós teremos sobre árvore. Ok? Agora, como a gente pode representar essas árvores? Né? Existe uma representação visual, uma representação computacional. Acompanhe aqui. Vejam, aqui nós temos uma possibilidade de representação de árvore, usando uma estrutura hierárquica, uma representação hierárquica, onde nós temos os nós da árvore, aqui, com o conteúdo de A até J, ok? Então, nós temos nessa árvore primeiro nó, segundo, terceiro, quarto, nós temos 10 nós, que correspondem aos vértices de um grafo. Então, isso aqui é um grafo, onde nós temos os nós da árvore correspondendo aos vértices do grafo. E os nós, eles são ligados através dessas linhas, são chamadas de arestas, ok? Então, nós temos os n nós da árvore, nesse caso, 10, e eles são particionados em conjuntos. Desses n nós, desses 10, nós temos um nó especial, que é esse nó aqui, ó, que é o chamado de nó raiz. O nó raiz é um nó especial a partir do qual todos os outros nós são derivados.
Então, tirando esse nó, sobram 9 nós. Eles são particionados em M conjuntos disjuntos. Nesse caso, para essa árvore, nós temos 3 conjuntos disjuntos. O primeiro, o segundo e o terceiro. Cada um dos quais é, por sua vez, também uma árvore, que são chamados de subárvore. Então, nós temos a árvore de raiz A, que contém 3 subárvores. A primeira subárvore, a segunda subárvore e a terceira subárvore. Cada uma delas é uma árvore. Então, nós podemos aplicar novamente a definição. E aí nós teremos, nessa árvore aqui, temos 3 nós. Desses 3, um é um nó especial, que é o nó raiz. E deles, nós temos, então, outros 2 conjuntos disjuntos, formados pelos nós E e F. E assim, sucessivamente. Essa é uma possibilidade de representação hierárquica, que é que nós vamos adotar na disciplina, e que é a mais usual, por ser justamente visual. Na apostila, vocês têm outras possibilidades de representação, né? Que são as representações usando parênteses, o diagrama de conjuntos e também o uso de barras. Na disciplina, vamos adotar essa representação. Bom, aqui ainda, nessa estrutura, nós temos uma relação de dependência entre os nós, ok? Então, vejam que existe um nó aqui, por exemplo, nó A, e existe um caminho ligando o nó A ao nó G. Por quê? Porque eu consigo sair do nó A e alcançar o nó D, e a partir do nó D alcançar o nó G. Então, existe um caminho ligando o A ao G. Ok. Como esse caminho inicia em A e termina em G, nós dizemos que o A é um ancestral do nó G. E, consequentemente, o G é descendente de A. Quando essa relação ela for ancestral descendente, entre esses nós existir apenas uma aresta, ok? Então, por exemplo, entre o nó D e o nó H, nós temos apenas uma aresta. Nós dizemos que o D é pai do nó H. Consequentemente, o H é filho do nó D. Ok? Bom, relação irmão. Que é irmão? Aqui, por exemplo, o E e o F são 2 nós irmãos. Por quê? Porque eles têm o mesmo pai. No caso aqui, o B. O B é irmão, é pai do E e é pai do F. Portanto, o E e o F são nós irmãos. Grau de um nó. Outra coisa importante. Bom, o que é grau de um nó? O grau de um nó é o número de filhos que esse nó tem. Ou ainda, um número de subárvores desse nó. Então, por exemplo, em relação ao nó D. Aqui, ó, nó D. Esse nó D ele tem 2 subárvores. Essa subárvore à esquerda e essa subárvore à direita. Ok? Ele tem, consequentemente, 2 filhos. O G e o H. Então, o grau do nó D é 2. Ele tem grau 2. Esse nó aqui, por exemplo, H, ele não tem filho algum. Então, ele tem grau 0. Grau 0. Ok? O grau da raiz da árvore, para essa árvore aqui, é grau 3, porque nós temos 3 filhos. Bom, o grau da árvore como um todo. O que a gente tem que fazer para determinar o grau da árvore? A gente deve analisar cada um dos nós individualmente, um a um, identificando o valor desses graus, e o maior grau entre todos será o grau da árvore. Então, para esse caso aqui, ó, se a gente analisar, a gente pode perceber que o E, o F, o I, o J e o H, eles têm grau 0. O B, por ter 2 filhos, ele tem grau 2. O C também tem grau 0. O D tem grau 2. O G tem grau 2. E o A tem grau 3, por ter 3 filhos. Então, o maior entre 0, 1, 2 e 3 é 3. Então, o grau da árvore, nesse caso, é 3. Nível de um nó. O que é nível de um nó? É o número de nós que separam um nó especial em relação ao nó árvore, ao nó raiz da árvore, perdão. Então, vejam aqui. Por convenção, a raiz da árvore, no caso, o nó de formação A, sempre está no nível 1. Quando nós caminhamos, passando por essa aresta aqui e alcançamos um nó D, nós
percorremos uma única aresta. Então, foi separado por um único nodo. Então, um nível abaixo, eu tenho o nível 2 para o nodo D. Para o G e para o H, 3. Para o J, 4. Ok? Isso pode ser feito para cada um dos nós da árvore. Então, lembrem, por convenção, a raiz da árvore ela vai estar sempre no nível 1. E o nó folha? O que é o nó folha? O nó folha, também chamado de nó terminal, é todo aquele nó que possui grau zero, ou seja, não tiver descendentes, não tiver filho. Então, para esse caso, para essa árvore aqui, exemplo, nós temos o E, não tem filho, o F, não tem filho, o C, o I, o J e o H. Então, esses nós aí são chamados de nós folha ou nós terminais da árvore. Ok? Bom, então aqui, pessoal, a gente tem essa representação, é uma representação visual. Agora, como a gente vai fazer essa representação usando recursos computacionais? Através, novamente, do uso de uma estrutura estática ou dinâmica. Vamos ver como a gente pode trabalhar com uma representação estática, ok? Bom, vejam aqui, contiguidade física significa que é espaços contínuos em memória, usando então uma representação estática. Nós temos aqui uma estrutura de vetor. Esse vetor ele tem 15 posições. Os índices estão numerados de 1 até 15. Essa árvore aqui, ó, ela tem grau 2. É uma árvore dita binária, ok? É uma árvore binária. Ou seja, é uma árvore ordenada, onde a ordem entre as subárvores faz diferença, é relevante, e cada nó da árvore tem, no máximo, 2 filhos, de 0 a 2 filhos. Isso é uma árvore binária. Se a gente analisar, a gente tem essa relação. Ok, como a gente pode representar essa árvore binária usando uma estrutura de vetor? A gente vai associar à raiz da árvore o número 1, aos seus filhos da esquerda para a direita, 2 e 3. E assim sucessivamente. Então aqui seria 4, 5, 6, 7. Nessas posições a gente vai dispor esses elementos. Então nós temos o A, o B, o C, o D, o E, o F e o G nas posições de 1 até 7. Bom, aí o que aconteceu aqui? Nós temos nas posições H, A, 12 e 13, o H e o I. Por que eles foram parar nas posições 12 e 13? Por quê? Porque aqui nós não temos outros filhos, no D e no E. Mas se tivesse, eles ocupariam as posições 8, 9, 10, 11. Então vem aqui o quê? 12 e 13 para o H e para o I. Então 12, 13 para o H e para o I. Então nós temos que deixar espaço para representar essas informações, mesmo que eles não tenham filhos, como no caso aqui do D e do E. Ok? Então, isso pode ser feito se a gente tiver uma árvore binária e a gente observar essas 3 regras aqui. O pai de um nodo I, ele vai estar na posição I div 2. Então, por exemplo, quem é o pai do F? O F está na posição 6. 6 div 2 dá quanto? Dá 3. Então, o pai do F tem que estar na posição 3. E está realmente na posição 3. Ó. O C é o pai do F. O filho esquerdo de um nodo vai estar na posição 2 vezes I. Então, por exemplo, quero descobrir quem é o filho esquerdo do B. O B está na posição 2. 2 vezes 2 dá 4. Então, na posição 4, eu tenho o D, que é o filho esquerdo do B. E o filho direito vai estar na posição 2i mais 1. Então, o filho direito do B, 2 vezes 2, mais 1, 5. Então, o filho direito na posição 5, e eu tenho o E. Ok? Então, vocês devem arrumar na apostila também, que aqui, ó, a gente tinha na apostila tem números aqui, ó. Na verdade, usar as letras que estão na estrutura de árvore. Essas 3 regras sendo observadas, a gente pode usar, então, representação estática para uma árvore binária. No caso de representação usando alocação dinâmica, a gente tem, olha aqui, uma área de memória alocada, onde eu tenho um espaço para armazenar a informação que eu quero guardar na árvore. E eu vou ter depois tantos espaços aqui, quantos forem necessários para representar os seus filhos. Então, essa árvore aqui, ó, eu tenho a raiz A. A árvore de raiz A, ela tem 3 ponteiros aqui, que referenciam um endereço de memória onde está o filho mais à esquerda da árvore de raiz A, o filho do meio e o filho à direita.
Cada um deles vai ter a mesma estrutura, um espaço para armazenar informação e outros 3 ponteiros para referenciar o endereço dos seus filhos. Quando eu não tenho filho algum, um endereço nulo de memória. Ok? Essa representação é uma representação bastante usual, só que ela tem um problema, que é o seguinte: na hora de nós definirmos essa estrutura, nós precisamos trabalhar com um conjunto fixo de posições de memória. Então, nós precisamos estabelecer com antecedência quantos elementos, quantos nós, no máximo, a árvore vai ter. Okay? Então, tem que definir qual é o grau da árvore, então, estabelecer a estrutura para que cada nodo da árvore, cada nó da árvore tenha, no máximo, aquela quantidade de filhos. Isso tem que ser feito com antecedência. Ok? Vamos continuar aqui. Se a gente quiser representar uma árvore binária, já fica mais fácil. Por quê? Se é árvore binária, a gente vai ter simplesmente 2 filhos, no máximo, que é o filho à esquerda e o filho à direita. Então, tem um espaço para armazenar o dado, ok? E mais 2 endereços de memória aqui, ó, que referenciam o endereço da sua subárvore esquerda e o endereço da sua subárvore direita. Cada nó da árvore vai ter a mesma representação. Então, essa árvore é uma árvore binária, onde o dado é armazenado e o endereço da sua subárvore esquerda e direita. Vejam aqui que a gente tem, então, um ponteiro que referencia a raiz da árvore. A partir dela, todos os outros nós devem ser alcançados. Ok? Bom, as árvores binárias, elas são mais frequentes na computação, ao contrário de outros tipos de árvore. Então, nós encontramos mais algoritmos para poder manipular esse tipo de árvore. Então, como que a gente pode fazer, trabalhar com as árvores binárias se eu não tenho uma árvore binária? Simples, transformando uma árvore qualquer em uma árvore binária. Então, por exemplo, uma árvore de grau 3, que é uma árvore ternária, ela pode ser transformada numa árvore binária, ou outra árvore de qualquer grau. Como isso? Tem um algoritmo simples para isso. Vamos acompanhar aqui comigo. Vejam, eu tenho essa árvore aqui. Essa árvore vocês acompanham pela apostila. Essa é uma árvore ternária, ela tem grau 3, ok? Grau 3. Para eu transformar essa árvore binária numa árvore ternária, aliás, numa árvore binária, o que eu faço? A gente vai primeiro, vejam, a gente vai estabelecer uma aresta entre os filhos. Então vejam, eu uni cada um dos filhos dessa árvore. Eles foram unidos. Depois que eles foram unidos, os filhos foram unidos, a gente vai eliminar a relação que existe entre o pai e os seus filhos. Então, o A era pai do B, do A, do B e do C e do D. Só vamos manter a relação do A com o filho primogênito, ou seja, o filho mais à esquerda. Isso para cada um dos nós da árvore. Então, essa relação aqui, ó, ela vai ser desfeita, esta e esta. Então, nós temos essa situação aqui. Ok? Com isso, o que aconteceu? A gente tem uma estrutura de árvore, mas ela ainda precisa ser alterada. No sentido de que vocês têm que dar um giro aqui de 45 graus para que a gente tenha realmente uma árvore. Como fazer isso? Simples. Girando 45 graus, é essa árvore que eu tenho. Ou seja, toda árvore pode ser transformada numa árvore binária. Ok? Bom, agora, como que a gente vai poder fazer o caminhamento numa árvore binária? A gente precisa passar muitas vezes pela árvore acessando cada um dos nodos dessa árvore, ok? Como que a gente faz isso de uma maneira sistemática? Passando nodo a nodo, uma única vez, sem repetir nodos. Como? Através de algum algoritmo de caminhamento. Existem alguns algoritmos clássicos. Alguns deles a gente pode acompanhar aqui nessa aula. Vejam aqui. Nós temos percurso do caminhamento por extensão, o top-down e o bottom-up, e por profundidade. Os caminhamentos em pré-ordem, em ordem e pós-ordem. Vejam aqui. Top-down. Muito simples. De cima para baixo, nível a nível, da esquerda para a direita. Então, vejam. De cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, o A, depois o B, depois o C, depois o D, depois o E, depois o F, depois o G. Esse é o top-down. O bottom-up é de baixo para cima, da esquerda para a direita. Então, primeiro o D, depois o E, depois o F, depois o G. Depois o B, o C e, por fim, o A. O pré-ordem, o que acontece no pré-ordem? Eu vou visitar um nodo. O que significa um nó? Significa acessar o seu conteúdo, por exemplo, escrever
o conteúdo na tela, percorrer a sua subárvore esquerda e depois percorrer a sua subárvore direita. Então, eu vou visitar a raiz, percorrer sua esquerda e sua subárvore direita. Então, vejam, acessa o elemento raiz, ok? Escreve o A, por exemplo. Visitou, escreveu, digamos. Aí, vou para a esquerda. Tem subárvore esquerda? Tem subárvore esquerda. Então, acesso o nodo B. Quando acessei o nó B, o que vai acontecer? O nó B, ele também tem subárvore esquerda. Então, começa de novo o processo. Então, interrompe aqui e volta de novo para visitar a raiz. Então, vai escrever o B. Escreveu o B. Tem subárvore esquerda? Tem. Então, vem para cá. Acessou. Escreveu o D. Tem subárvore esquerda? Não, não tem. Acabou. Voltou para cá. Tem subárvore direita? Não, não tem. E assim vai fazendo recursivamente. Essa é uma técnica que nós vamos usar, nós vamos aprender na próxima aula. Então, isso aqui é só para vocês terem uma ideia de como a gente vai ter que trabalhar na próxima aula quando a gente quiser fazer o caminhamento numa árvore. A gente vai ter que percorrer essa árvore de forma recursiva, que é uma técnica de programação. É quando uma rotina, tipo uma função, um procedimento, forma recursiva. Ok, pessoal? Então, na aula de hoje, a gente, na verdade, fez uma introdução ao assunto árvore, para na próxima aula a gente poder começar a trabalhar isso com mais profundidade e poder, então, estar trabalhando os algoritmos e implementando esses algoritmos. Ok, pessoal? Então, boa noite e até a aula que vem. Educom, educação superior com alta tecnologia.